Eu quero ouvir a igreja do Senhor. Levanta as suas mãos e diga assim: a honra, a glória. Declare ao Senhor. Coisa linda. Você receba, Senhor. Receba a adoração da tua igreja. Receba as vozes, a adoração das vozes. Que coisa linda, louve. Eu louvo. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Vamos, vozes. Vamos adorar ao Senhor. Adore mais uma vez, declare a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte a Ele nessa noite. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Levante a tua mão assim para o céu. Diga assim comigo: Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço por todas as coisas que eu creio que o Senhor ainda fará. E enquanto eu não vejo o cumprimento das minhas promessas, eu seguirei te adorando. Adore bem alto ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Não cale a tua voz. Diga glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor seja com todos, amém. Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado. Fala para ela: não pare de louvar. Não pare de adorar, amém. Eu costumo sempre falar isso. E é uma verdade, é uma realidade espiritual, é ou não é verdade? O diabo, ele se levanta contra as nossas vidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um único objetivo. Olha aqui para mim. O diabo, ele se levanta contra a tua vida todos os dias com um único objetivo, com um único propósito: o de calar a voz da sua adoração. Porque o diabo, ele sabe que quando você adora, o inferno estremece. Quando você adora a Deus, e principalmente quando você adora a Deus no momento da dor, você quer ver uma coisa que deixa o diabo, que deixa o inferno em pânico? É você estar passando pela prova, é você estar passando pela luta, dando glória a Deus e adorando. Meu irmão, o diabo estremece, o diabo, ele quica de raiva. Sabe por quê? Porque ele quer que na luta você murmure. Ele quer que na luta você reclame. Ele quer que quando você estiver passando pela luta, você abra a tua boca para praguejar, para murmurar. Mas quando você abre a tua boca para adorar, para louvar e para bendizer o nome do Senhor, o nome do Senhor passa a ser glorificado na tua vida e a bênção dele é manifesta sobre você. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, nessa noite, eu não sei como você entrou aqui por essas portas. Talvez você entrou aqui com o teu coração pequenininho, né? Pastor, eu estou passando por uma luta tão grande na minha vida profissional, na minha vida familiar. Estou passando por uma luta tão grande no meu casamento, na minha família. Eu não sei como você está aqui hoje, mas independente de como você esteja, independente de como você entrou aqui, não permita que o diabo cale a tua voz. Louve ao Senhor. Amém? Diga: eu não vou parar de louvar ao Senhor.
Agora você vai olhar para essa pessoa bonita que está do teu lado, você vai dar paz do Senhor para ele, você vai dar paz do Senhor para ela. Cumprimenta essa pessoa que está aí à tua direita, mas tem que ser com um sorriso bonito. Sai do teu lugar aí, isso. Dá a paz do Senhor para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Sai do teu lugar, cumprimente aí todas as pessoas que você puder. Isso. Cumprimente essa pessoa com a paz do Senhor, porque é nesta paz, é nesta união, é nesse Espírito que Deus ele vai agindo em nosso meio, é na união dos santos que o Senhor ordena a bênção, e eu acredito muito que a bênção do Senhor já está sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Cumprimentou aí, mas deu aquele sorriso. Cadê o sorriso? Deixa eu ver o sorriso. Dá um sorriso para mim, deixa eu ver. Ah, glória a Deus, ai, glória a Deus, amém? Então vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Toma o teu assento, só um momento, sente-se no teu lugar, só um instante. A gente já vai estar ministrando a palavra. Mas antes da gente trazer a palavra, eu preciso passar para você alguns recados muito importantes, coisas que vão estar acontecendo ao longo desses próximos dias. Pode apagar a luz aí para mim, por favor. Coisas que vão estar acontecendo ao longo desses dias, e é muito importante que você esteja atento, é muito importante que você esteja ligado com tudo aquilo que nós vamos estar fazendo, com tudo aquilo que vai estar sendo realizado. Primeiro recado, olha aqui, ó, nossa aula de canto. Quem gosta de louvar o Senhor aí, amém? Quem gosta de louvar o Senhor aí? Porque a gente acabou, olha só, a gente acabou de falar o quê? Olha só, escuta aqui, o que a gente acabou de falar? Que você não pode deixar de louvar o Senhor, amém, amados? E nada melhor para louvar ao Senhor do que adorá-lo através dos cânticos. Então, se você tem o desejo de louvar ao Senhor, se você tem o desejo de aperfeiçoar o dom, o talento que Deus te deu, naquilo que diz respeito à adoração, ó, todo sábado, cadê a tia Juliana? Faz assim, ó, tia Juliana está aqui, ó. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, pela vida da diaconisa, ministra de altar, Juliana. Todo sábado, às 9 horas da manhã, tia Juliana, né, a gente fala com todo carinho, estará aqui para abençoar a sua vida e para te instruir, né, para que o teu dom seja aperfeiçoado. Então, se você tem esse desejo, assim que terminar o culto, procura a nossa tia Juliana, fale com ela, e ela vai te passar todas as informações, tudo que você precisa, para que você venha começar essa aula de canto. E quem sabe amanhã ou depois você vai estar louvando aqui no altar. Glória a Deus, amado. Hoje você está aí, amanhã você vai estar aqui, sendo canal de bênção para pessoas, em nome de Jesus. Vamos lá. Próximo recado importante. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, gente, porque é no próximo sábado, ó. Glória a Deus. Neste próximo sábado às 19 horas, dia 25, jovens pescadores, o tema posicionados. Quem está posicionado aí, diga glória a Deus. Mas mesmo que você esteja posicionado, é bom você vir. Já que você está posicionado, você tem um motivo a mais para estar aqui, para se posicionar ainda mais, né? Aquele que está de pé, ele tem que cuidar para que não venha cair. Então, se você está posicionado, você tem que buscar mais ainda, que é para você se manter de pé. E como eu sou jovem, quem é jovem aí? Deixa eu ver, tem muito jovem aqui hoje, amém? Então você que é jovem, guarda aí na agenda, sábado que vem, dia 25, a partir das 19 horas, jovens pescadores posicionados, amém? Próximo recado vai passando aí, vamos ver. Ah, esse dia vai ser muito especial, gente. Quinta-feira, sem ser essa próxima quinta, a outra quinta-feira, dia 30, será feriado. E nós vamos ter aqui na igreja um dia de proibição. Pastor, o que é um dia de proibição? O próprio nome está dizendo. É um dia em que é proibido você fazer qualquer coisa que não louve ao Senhor. O dia da proibição é um dia que a gente vai separar para consagrar inteiramente o nosso tempo, a nossa vida. Nós vamos nos dedicar 100% ao Senhor. Então nós vamos estar jejuando, nós vamos estar orando. E quando eu falo jejuando, não é só deixar de comer não. É jejuar de comida, é jejuar de TV, é jejuar de internet, é jejuar de rede social. A nossa vida nesse dia vai ser consagrada ao Senhor. Na verdade, nós e os colunas já vamos estar aí durante uma semana já em consagração, né? Para que Deus ele venha operar, para que nesse dia Deus ele venha fazer o sobrenatural. Mas no dia da proibição vai ser aquele dia zero mundo, amém? Zero mundo, só para Deus. Então anota na tua agenda, quinta-feira, e não tem desculpa, viu? Quinta-feira, diga assim comigo, quinta-feira, vamos lá, eu quero que você verbalize comigo, diga, quinta-feira, dia 30, é feriado. Glória a Deus, amado. Então não tem desculpa para você não vir buscar Deus. Ah, não, mas não vai dar por causa disso, por causa daquilo. Não, você vai pegar o teu feriado e vai consagrar ao Senhor. Então, dia da proibição, quinta-feira, 30 de maio, feriado.
a partir das 16 horas, 4 horas da tarde. Vamos começar cedo para terminar cedo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá para o próximo. Olha só, começa no... Não é, esse aqui foi erro da... Cadê a Bruna? Foi erro da Bruna, né? A Bruna que agora é responsável. Quando dá errado é a Bruna, né, Bruna? Né? Ela nem sabe do que eu estou falando. Mas errou ali, ó. Não é no próximo sábado não, tá? É dia 1º. Não, é o seu departamento, é com você. Quando dá certo é comigo, entendeu? Quando dá errado é com você. Gente, mas não é no próximo sábado não, é dia 1º, tá? Dia 1º de junho, consagração, 7 dias. Você sabe, você que é do MAP já sabe, todos os 7 primeiros dias de cada mês a gente ora e jejua, consagrando os 7 primeiros dias de cada mês ao Senhor. E nesse mês de junho será o mês da família. Você pode dar uma glória a Deus aí, amado? Então, ó, mês de junho a gente vai falar de família, vai falar de casamento. Já estamos falando de casamento. Olha, quem não veio na rede de casais perdeu. Pastor André, que palavra. Até pediu esboço para ela. Você que não veio na rede de casais, você perdeu. Amém, amados? Foi uma bênção. No discipulado também a gente está falando acerca de família. E nós vamos entrar com força. A partir do dia 1º de junho, vamos estar consagrando os 7 dias ao Senhor. Vamos estar também nas nossas lives, né? Porque a gente começa o jejum à meia-noite, termina o jejum ao meio-dia. E lá, às 11h50 da manhã, todo dia tem alguém que ora e traz uma palavra. Nós vamos falar sobre família, sobre casamento, sobre filhos. O Espírito Santo vai ter liberdade para falar e nos ministrar acerca desse assunto. E eu convido a todos, deixa eu dizer uma coisa, essas consagrações que nós fazemos, elas não são só para quem trabalha na igreja, não é só para o pastor, ou para os pastores, ou para os evangélicos, não, é para todo mundo. Uma igreja que ora junta, uma igreja que jejua junto, uma igreja que se consagra junto, é uma igreja mais forte. Amém, amados? A igreja ela não é só formada por pastores e por colunas e por obreiros. A igreja é formada por todos nós. Então, se todos nós fazemos parte da igreja, se todos nós nos consagrarmos, toda a igreja vai ser fortalecida. Então, esse meu apelo é para todos, tá? Isso aqui é uma convocação, não é um aviso. Diga comigo, é uma convocação. Vamos participar, diga, é uma convocação e não um aviso. Dia 1º de junho, sábado, 7 dias consagrando ao Senhor. Amém? Vamos para o próximo. Isso aí. Jantar de casais, dia 29 de junho, no finalzinho do mês. Amém, amados? Ó, mês da família, mês de casais, ó, dia 29 de junho, casais, vagas limitadas. Tem vaga ainda, pastor? Tem vaga ainda? Ixi, é sério? Ah, não, mas vocês vão dar uma colher de chá para o povo. O povo não tem gente aqui que não sabia. Em nome de Jesus. Gente, ó. Hoje é o último dia para você dar o seu nome. Hoje é o último dia para você garantir. Esse salão é um salão muito bacana, buffet 100%. Vai ser uma noite muito especial. Vai ser uma noite muito agradável. Vamos estar louvando, vamos estar adorando. Vai ter ministração, vai ter brincadeira, vai ter comes e bebes, enfim. Vai ser uma noite muito agradável na presença do Senhor e, é claro, na melhor companhia. Na companhia de Deus e na companhia do seu cônjuge. Glória a Deus, queridos. Amém? Então, ó, dia 29 de junho, sábado, a partir das 19 horas. Vamos passando para o próximo. O que tem mais aí? Rede de homens. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor aí. Cadê os homens de Deus aí? Diga glória a Deus. Amém? Nossa rede de homens será sábado, dia 8 de junho. Sábado, 8 de junho, aqui na igreja, tá? Esse mês a nossa rede de homens vai ser aqui na nossa igreja. Então já comece desde já a convidar pessoas. Eu já estou convidando gente de fora, já estou me mobilizando, mas faça você a sua parte, ó. Sábado, dia 8 de junho, a partir das 19 horas, vamos estar aqui louvando, adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. E para a gente finalizar, bota o último aí, coloca o último. Não era isso. Bom, é que na verdade entrou alguns aí que estavam meio fora de ordem, mas vamos lá, Santa Ceia do Senhor, domingo, você pode dar glória a Deus aí? Amém? Domingo, dia 2 de junho, Santa Ceia do Senhor no MAP. A Santa Ceia somente no horário da manhã, às 9 horas da manhã. E Jesus ele diz o seguinte: aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Você vir à igreja é importante? Muito importante. Você ouvir a palavra, você louvar a Deus é importante? Importantíssimo. Mas você precisa disso aqui, ó. Você precisa ter comunhão, você precisa comer da carne.
Você precisa beber do sangue, amém? Você precisa ter uma aliança, como foi ministrado hoje no nosso discipulado. Você precisa estar renovando a sua aliança de sangue com o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, amados? Se você não renova a tua aliança de sangue com o Senhor, você está perdendo, você está fora da comunhão, você está perdendo uma grande oportunidade de estar fortalecido em Deus. Então anote aí, domingo, dia 2 de junho, somente às 9 horas da manhã. Então acredito que agora vai entrar o da campanha, do propósito, né? Coloca aí o do propósito. Deixa eu ver. Aí, glória a Deus. Ó, Meu Campo, Minha Família, começa no dia 6 de junho. Fé ativada, todas as quintas-feiras de junho. Venha orar e aprender a guerrear pela sua família, sempre às 19h30. Então preste atenção. A partir do mês de junho, nós vamos estar fazendo em todas as quintas-feiras um propósito de oração baseado no tema do mês. Então qual vai ser o tema do nosso mês? Diga, o tema do mês de junho é família. Amém? Então todas as quintas-feiras do mês de junho, no nosso culto Fé Ativada, nós vamos estar fazendo um propósito de oração. Inclusive nós vamos, a partir do próximo domingo, já estar entregando para você o propósito de oração, ali o pedido de oração. Você vai colocar ali o pedido de oração. Pastor, eu preciso orar pelo meu casamento, eu preciso orar pela minha vida familiar, eu preciso orar pela vida do meu filho está nas drogas, o meu casamento está destruído. Você vai guerrear. E além de nós estarmos orando, além de você estar buscando a Deus em oração pela sua família, você vai ouvir ministrações, né? Você vai ouvir mensagens que vão te dar as ferramentas para que você venha guerrear e para que você venha vencer. Então, nesse mês de junho, a partir do mês de junho, todas as quintas-feiras, no nosso culto Fé Ativada, nós vamos estar fazendo isso. E no mês de junho, começa no dia 6, a primeira quinta-feira, Meu Campo, Minha Família. Repita aí comigo, diga, Meu Campo, Minha Família. Pastor, mas o que isso quer dizer? Você vai ter que vir aqui dia 6 para entender. Glória a Deus. Quem aí vai vir, diga glória a Deus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Amém? Toda a igreja agora sim. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai pegar nas suas mãos a Bíblia, pega a palavra de Deus. E agora sim vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Se coloque de pé, pega a palavra de Deus e abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Amém? A partir desse momento, o que você vai fazer? A partir de agora você vai desligar seu celular. Amém? Se você ainda não fez. Ou colocá-lo no silencioso, ou colocá-lo no vibracal, enfim, como você preferir. A partir de agora você não vai mais andar pela igreja, a partir de agora você não vai mais ficar conversando paralelamente. E por que eu estou te dando essas recomendações? Porque agora é o momento da palavra, e o momento da palavra é o momento em que Deus fala conosco. Repita comigo, diga comigo assim, o momento da palavra, vamos lá, vamos participar, diga, o momento da palavra é o momento de Deus falar comigo. Então, se você permitir que coisas te distraiam, o que vai acontecer? Você vai deixar de ouvir a voz de Deus, porque se a gente dá ouvidos a outras coisas, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão era um homem que ouvia Deus. Mas no momento em que Sara falou com Abraão, e Sara falou assim, Abraão, olha, faz o seguinte, já que a gente não está podendo ter filhos, por que você não se deita com a minha serva? Deite-se com a minha serva e através dela você vai gerar descendência. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Sara. O que isso significa? Que se ele ouviu a voz de Sara, é porque naquele momento ele deixou de ouvir a voz de... E o que aconteceu? Até hoje, o povo de Israel sofre por causa desta decisão. Porque os descendentes de Ismael hoje são inimigos do povo de Deus. Por um momento em que Abraão deixou de ouvir a voz de Deus. Então você tem toda a liberdade para dar glória. Dá glória a Deus aí, inclusive. Vai, deixa eu ver. Não, está fraco. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem toda a liberdade para glorificar e exaltar o Senhor. Amém? Mas agora não converse, não se distraia, para que você venha ouvir somente aquilo que Deus vai falar. Vamos lá? Jeremias capítulo 18, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de número 4. Jeremias, capítulo 18, verso 4, diz assim a palavra de Deus. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro,
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Então diz a palavra que Deus vai chamar Jeremias, e Deus vai dar uma direção para Jeremias. Você vai agora num lugar, você vai se levantar de onde você está, e você vai até um lugar. Mais especificamente, você vai na casa do oleiro. E diz a palavra que quando Jeremias ele chega naquele lugar, ele se depara com esta cena. Ele se depara com um homem que estava formando um vaso, e de repente, ao formar aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro, e de repente daquele material do vaso quebrado, aquele oleiro começa a trabalhar em um novo vaso. Diga glória a Deus. Ele vai começar a trabalhar na elaboração de um novo vaso, até que daquele vaso quebrado, Jeremias ele vai contemplar aquele oleiro fazendo um vaso novo. Ou seja, daquela mesma matéria, daquele mesmo material, de um vaso quebrado, Jeremias ele vai enxergar, ele vai visualizar aquele oleiro fazendo um vaso novo. E nós somos os vasos de Deus. Eu não estou vendo aqui pessoas, eu não vejo aqui homens, eu não vejo aqui mulheres, eu não vejo aqui adolescentes, eu vejo vasos nas mãos do Senhor. Você foi chamado para ser um vaso. E um vaso, dentre outras coisas, ele tem a função de servir. Ele tem a função de conter aquilo que o seu dono lhe colocar dentro. Você tem a função de receber, de reter aquilo que o seu dono, aquilo que o seu oleiro colocar em você. Então, em nome de Jesus, que esta palavra venha ministrar o teu coração. Que você venha sair daqui nessa noite entendendo que mais do que um homem com problemas, mais do que uma mulher que passa por lutas, mais do que um servo de Deus, uma serva de Deus que vive por dificuldades, que você saia daqui crendo que você é um vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quantos aqui reconhecem que precisam ser transformados em um novo vaso? Pastor, eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas escolhas, eu olho para as minhas atitudes, eu olho para a vida que eu tenho vivido hoje e eu percebo, eu preciso ser um vaso, eu preciso ser alguém melhor. Quantos entendem essa necessidade? Agora, quantos querem isso? Pastor, eu quero que se for preciso o oleiro me quebre. Pastor, eu quero que se for preciso o oleiro faça de mim, me quebre, me lance, mas me faça um vaso novo. Quantos aqui querem, se sujeitam a isso? Então você vai estender as suas mãos aqui para frente, você vai fechar os teus olhos e nós vamos orar agora. Isso, estenda a mão. Feche os teus olhos, começa a orar pela minha vida, começa a ministrar, começa a pedir ao Senhor, Deus fala comigo nesta noite. Eu não estou aqui à toa neste lugar, mas eu estou aqui porque eu preciso ouvir a tua voz. Vai falando com Deus agora, isso, vai orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, é claro que nós estamos aqui nesta noite para te louvar, para te adorar, para te glorificar e bendizer ao teu nome, mas acima de tudo, nós estamos aqui nesta noite porque precisamos ser direcionados. Estamos aqui nessa noite porque precisamos ser instruídos acerca daquilo que devemos fazer, acerca de como te servir da maneira correta. Por isso, em nome de Jesus, que nesta noite, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, não aquilo que esta pessoa quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos para sermos vasos de honra nas tuas mãos. Por isso, em nome de Jesus, ministra os nossos corações nesta hora. Vai jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos e tudo aquilo que tentar se opor à tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos para te receber, que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir e que o Senhor fale
poderosamente nesta hora. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Você pode dar glória a Deus aí, vamos aplaudir então, bem forte ao Senhor, isso, mas faz o teu melhor, diga glória, glória a Deus, aleluia, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Sente-se por favor, sente-se no teu lugar. Você sabe que tanto Israel quanto Judá, apesar de serem povo de Deus, nação eleita, povo santo, povo escolhido, apesar de todos os adjetivos que a palavra de Deus traz para o povo de Israel, o povo de Israel tinha um sério problema, que era o de se corromper muito facilmente. Apesar de ser um povo resgatado por Deus, apesar de ser a menina dos seus olhos, e apesar de conhecer o poder de Deus a todo instante, a todo momento, o povo de Israel, por qualquer motivo e por qualquer razão, eles estavam sempre transgredindo, eles estavam sempre se afastando do Senhor. E tanto isso é verdade que quando Deus ele disse essas palavras aqui para o profeta Jeremias, Deus na verdade estava muito, mas muito triste com o povo, porque apesar do povo reconhecer que Deus era poderoso, apesar do povo reconhecer que não havia outro Deus, mesmo assim, Deus ele era sempre trocado pelos ídolos. Sabe aquela pessoa que sabe que Deus é Deus? Sabe aquela pessoa que sabe que não há outro caminho, mas toda hora, quando aparece alguma coisa agradável, ela sempre dá preferência para as coisas e vira as costas para Deus. Era assim que estava o povo do Senhor. Apesar de reconhecerem o poderio do Senhor, o povo de Deus estava sempre trocando o Senhor pelos ídolos, mesmo conhecendo o seu poder, mesmo sabendo que Deus é um Deus zeloso, que não divide a glória dele com ninguém, o povo estava sempre o trocando, o povo estava sempre o deixando. Em outras palavras, o povo estava sempre cocheando entre dois pensamentos. Uma hora o Senhor era Deus, outra hora os ídolos. E as coisas deste mundo tomavam o lugar de Deus na vida das pessoas. E por isso agora, por essa razão, num dos momentos de recaída do povo de Judá, Deus resolve chamar o profeta. E quando Deus ele chama o profeta, Deus ele vai falar com o profeta o seguinte. Vamos acompanhar aqui, estamos em Jeremias, no capítulo 18. Vamos acompanhar o texto. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, diz assim a palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá, na casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E aí o texto que nós lemos: como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, amados? Então Deus havia mandado Jeremias ir até a presença do oleiro, para que quando ele chegasse lá, ele contemplasse o processo necessário para se fazer um vaso. Quando você chegar lá, Jeremias, você vai ver o que o oleiro faz. Quando você chegar lá, você vai ver como o oleiro trabalha, qual é o processo que ele usa para formar e para restaurar um vaso. Só que quando Jeremias ele chega na casa do oleiro, antes dele ver o vaso perfeito, antes dele ver o vaso pronto, acabado, o que ele vai ver? Ele vai ver no meio do processo um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. E diz a palavra que daquilo que sobrou, daquele vaso que se quebrou, o oleiro vai fazer um novo vaso. Ele vai ver um vaso todo quebrado, mas com total destreza. Ele vai ver aquele oleiro pegando aquele material, ele pegando aquele vaso quebrado, e daquele material ele vai fazer um novo vaso. E aí, diante dessa visão que o profeta está tendo, olha o que ele vai dizer, versículo de número 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha a pergunta que Deus vai fazer: não poderei eu, o Senhor, fazer de vós
como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Então Deus agora está explicando para o profeta o porquê dele estar ali. Você sabe por que eu te mandei aí, Jeremias? Eu te mandei aí para você ver como o vaso é feito. E para comparar o processo que o oleiro tem para edificar, para formar o vaso, comparar este processo com a forma com que eu ajo na vida do homem. Você vê que o Senhor, ele diz aí: não poderei eu fazer de vós, ou seja, não poderei eu fazer com esse povo que constantemente me abandona, com esse povo que uma hora me louva com os lábios, mas com as atitudes me despreza. Não poderei eu fazer desse povo, esse povo que uma hora está na minha presença dando glória a Deus e aleluia, mas ao mesmo tempo está fazendo o que é mal. Não poderei eu fazer desse povo como fez o oleiro? Em outras palavras, não poderei eu quebrar, se preciso for, para restaurar o meu povo? Queridos, Deus estava indignado. Sabe por quê? Porque apesar do povo conhecer o poder de Deus, apesar do povo conhecer o caminho, mesmo assim eles eram infiéis. Aí alguém pode dizer: ah, mas Deus entende, pastor, Deus entende que a gente é pó, Deus entende que a gente é falho, que a gente é fraco. Não, amados. Quando você sabe o que deve fazer e não faz, Deus não entende. O tempo da ignorância, sim, o Senhor desconsidera, o Senhor considera, o Senhor tolera. Mas uma vez que eu sei qual é a responsabilidade que cabe a mim, uma vez que eu sei qual é o caminho em que eu devo estar e eu não estou, uma vez que eu sei qual é o posicionamento que eu preciso ter e eu não tenho, Deus não entende. Então, apesar do povo conhecer a Deus, mesmo assim o povo era infiel e Deus estava indignado com isso. E nisso a gente percebe que não é só a falta de conhecimento que destrói, não é? Lá no livro do profeta Osés, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo é destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Mas não é só a falta de conhecimento que destrói. Mas você sabe uma coisa que destrói muitas pessoas? A obstinação. E o que é a obstinação? Ao contrário da falta de conhecimento, a obstinação é você conhecer. A obstinação é você saber o que deve ser feito. É você saber o que Deus quer, mas ainda assim insistir em fazer a sua própria vontade ao invés da dele. É você estar obstinado com os seus propósitos a tal ponto de desprezar a vontade do seu Deus. Então, apesar da palavra de Oséias ser uma palavra real, o meu povo, o povo de Israel, que são os vasos de Deus, diga assim comigo: Israel, diga bem alto: Israel são os vasos de Deus. Pois é, mas apesar do meu povo Israel, dos vasos de Deus, serem destruídos muitas das vezes porque falta conhecimento, ele é destruído também, porque apesar de ter conhecimento, são obstinados em fazer a sua própria vontade, deixando a vontade de Deus de lado. E aí, por conta disso, através da cena do oleiro, o que Deus está tentando mostrar para o Jeremias? Que assim como aquele oleiro tinha poder sobre o vaso, Deus está falando para o profeta: eu, o Senhor, também tenho o poder de fazer o mesmo na vida do homem. De quebrar. De quebrar. E muitas das vezes, meu querido, minha querida, a gente está sendo quebrado por Deus e a gente está achando que é o diabo que está se levantando contra nós.
Quantas e quantas pessoas que às vezes oram e dizem assim: Senhor, eu não entendo por que o diabo está se levantando contra a minha vida, se eu já entreguei minha vida para Jesus, se meu marido serve a Deus, se eu sirvo a Deus, se a minha vida... Meu irmão, nem tudo que você passa é o diabo que está fazendo, mas muitas das vezes é Deus te quebrando e você não está entendendo. Talvez você está aqui hoje, meu querido, e assim como Deus... Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como Deus, Ele tinha algo para Israel. Assim como Deus, Ele tinha coisas tremendas, inimagináveis para Israel. Com certeza, sem emoção nenhuma, eu posso dizer: Deus tem algo tremendo para você. Olha aqui para mim. Assim como Deus ele tinha coisas grandes e firmes para com aquele povo, Deus também tem propósitos firmes e eternos para com a sua vida. Amém, amados? Deus tem propósitos com você e através de você. E hoje você está aqui. E assim como Deus, assim como faltavam coisas na vida do povo de Israel, assim como áreas da vida de Israel ainda não glorificavam a Deus, e por isso Deus estava trazendo aquela palavra. Talvez você está aqui, e apesar de Deus ter esses propósitos eternos, eles não se cumprem. Por quê? Porque como um vaso, ao invés de você servir, ao invés de você se posicionar na posição que você sabe qual é, porque a grande questão é que a gente sempre sabe o que Deus quer. Não vem com essa história de dizer: eu não sabia que isso era errado. Não, a gente sempre sabe o que é certo. Porque se a gente não sabe pelo conhecimento da palavra, a gente sabe pelo Espírito Santo que habita na nossa vida. Deixa eu mandar real para você. Todo mundo sabe que adulterar é errado. Todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe que prostituir é errado. Todo mundo sabe que falar mentira é errado. Todo mundo sabe disso. Mas por que mesmo assim fazemos? Não é porque a gente não sabe. É porque é mais cômodo, é mais prático, resolve problemas, resolve situações momentâneas, livra a nossa pele. Talvez você está aqui, meu querido, e apesar de Deus ter coisas tremendas para realizar na tua vida, talvez está faltando coisas em você. E por mais que você queira, ou até mesmo por mais que você precise, que Deus se manifeste, que Deus ele haja, que Deus é vitória, Deus nunca vai cumprir o propósito dele na tua vida sem te preparar primeiro. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele só vai fazer quando? Quando Ele te preparar para aquilo. Porque se você não estiver preparado para receber aquilo que Deus tem, se você não estiver preparado, posicionado, aonde Deus te quer, Ele não vai fazer. Porque se Ele fizer, você perece. Você vê que mesmo o povo reconhecendo, guarde isso, porque isso aqui não é uma história que aconteceu há 700, 600 anos antes de Cristo, não. Isso aqui é uma história atual nas nossas vidas. Mesmo o povo reconhecendo que Deus era poderoso, ainda assim o povo lhe entristecia, ao ponto de Deus, como única alternativa, se vê obrigado a quebrar o vaso. Olha o nível que Deus tem que chegar. Olha o nível. Jeremias, você acha que eu não tenho capacidade de pegar esse povo e quebrar? E fazer deles um vaso novo, se isso for necessário? Para Deus cogitar isso, meu querido, para Deus cogitar ter que quebrar alguém e fazer de novo, é porque a coisa já estava, extrema. Amém, amados? O povo conhecia, mas não estava pronto. O povo adorava, mas não estava pronto. O povo dava glória a Deus e aleluia, mas não estavam posicionados. E às vezes nós, amados, estamos exatamente como o povo. Mesmo sabendo que Deus é poderoso para abençoar, mesmo sabendo que Deus é poderoso para libertar, mesmo sabendo que Deus é o único caminho, muitas das vezes, pelo fato de estarmos tão obstinados com os nossos propósitos, por não estarmos preparados, a gente acaba deixando de crer nele, a gente acaba deixando de buscar a Deus, a gente acaba deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, para seguir as coisas vãs.
A gente acaba deixando a vontade de Deus por aquilo que é vão. E quando isso acontece, a gente acaba obrigando o Senhor a quê? A nos quebrar. O processo de quebrar o vaso não é algo agradável. É uma necessidade por uma obstinação. Diga comigo, a quebra do vaso. Repita comigo, a quebra do vaso é uma necessidade proveniente da nossa obstinação. Será que Deus vai precisar quebrar você naquilo que... Será que Deus vai precisar quebrar a tua vida financeira para você olhar para Deus? Será que Deus ele vai precisar quebrar a sua vida familiar? Será que Deus ele vai precisar tocar e quebrar nas coisas mais importantes da sua vida? Para que você venha olhar para Ele e reconhecer que só Ele é o único Senhor? Será que para que você entenda a sua palavra e para que você se posicione nos seus propósitos, será que é necessário Deus quebrar você nas coisas que a tua carne mais deseja, para que despido de tudo, para que desprovido de tudo, você consiga prestar atenção naquilo que Ele diz? Existem situações, volto a dizer, que a gente pensa que é o diabo que está agindo, mas na verdade é Deus que está agindo, é Deus quebrando. Amém, amados? E por quê? Porque muitas das vezes nós damos mais lugar para as vaidades, para as coisas vãs, do que para a vontade do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo de número 15. Veja comigo aqui. Estamos no capítulo 18 de Jeremias. Isso aqui é Deus falando, Deus indignado, e Deus falando aqui, ó, capítulo 18, verso 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso ao quê? Queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para quê? Para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Olha aqui, ó, por que Deus está indignado? Porque o povo estava deixando de orar, o povo estava deixando de consagrar, o povo estava deixando de congregar, o povo estava deixando de dar ouvidos à voz de Deus. O povo estava deixando de buscar ao Senhor para quê? Para seguir as vaidades, a deuses alheios. Estavam trocando, substituindo Deus pelas vaidades. O que é vaidade, pastor? A vaidade é a qualidade daquilo que é vão. O significado de vaidade, de coisa vã, é coisa inútil. Diga assim comigo, coisa vã são coisas inúteis. Então, na verdade, o povo estava queimando incenso, o povo estava adorando, o povo estava fazendo a vontade de deuses que eram inúteis. Deuses que não poderiam salvar, que não poderiam curar, que não poderiam libertar, mas era por esses deuses que Deus estava sendo trocado. E quantas vezes a gente troca Deus por coisas vãs? Quantas vezes a gente troca Deus por coisas inúteis? Trocamos Deus por coisas que na hora da aflição não podem nos abençoar. Porque era isso que o povo estava fazendo. Eles estavam trocando a vontade de Deus por deuses que na aflição não iria lhes ouvir. E muitas das vezes fazemos a mesma coisa. Talvez você está aqui, meu querido, e mesmo você não queimando incenso para um Deus. Não, pastor, que isso? Eu só sirvo a Deus. Eu não acendo vela para ninguém. Eu não me prostro diante de imagem nenhuma. Pois é, mas apesar de você não queimar incenso para outros deuses, talvez as vaidades, as coisas vãs deste mundo, têm gerado em você uma obstinação tamanha que tem tomado o lugar de Deus nas áreas importantes da sua vida. Queridos, quantas pessoas que por um entretenimento, que por uma novela, quantas pessoas que por causa do trabalho, não estou dizendo que o trabalho é uma coisa vã, o trabalho é uma coisa importante, mas a pessoa faz do trabalho um Deus, a ponto dela não orar, a ponto dela não buscar, a ponto dela não conseguir vir no culto. Não, pastor, sabe por que eu não busco a Deus? Sabe por que eu não vou na igreja? Porque eu trabalho muito. E a pessoa não pode vir servir a Deus.
está substituindo Deus por deuses que na hora da aflição não poderão salvar. Elas estão trocando Deus por deuses, por coisas, por prioridades, que no momento em que a luta vier, não vão poder lhe suprir. Assim como Judá estava longe do Senhor por causa disso, às vezes as coisas vãs do nosso cotidiano têm nos afastado de olhar para Deus. Mas olha o que Deus espera de nós, porque Deus tem uma expectativa acerca de você, acerca de mim. Você sabia disso? Ao te ver aqui nessa noite, existe uma expectativa no coração de Deus. Pode dar glória a Deus aí? Pastor, e qual é a expectativa do coração de Deus? Romanos capítulo 8, abra comigo. Novo Testamento, Romanos. Capítulo de número 8. Deus tem uma expectativa no coração dele. E olha a expectativa de Deus ao te trazer aqui e ao te fazer ouvir esta palavra. Romanos capítulo 8, versículo 35. Diz assim a palavra: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir bem forte a Ele, amado. Que nada possa te separar desse amor. Qual é a expectativa do coração de Deus em relação a mim e a você, meu querido? Que nenhum Deus, que nenhuma coisa vã, que nenhuma situação, que nenhum perigo, ou que até mesmo coisas importantes não venham substituir o lugar de Deus na sua vida. O povo de Judá queria a bênção. Quem aqui quer a bênção do Senhor? Diga glória a Deus. Quem quer ser abençoado aqui? Diga glória a Deus. O povo de Judá queria a bênção. Eles queriam ser cheios. Eles queriam ser usados, mas não queriam ser moldados. Eles queriam ser abençoados, mas não queriam se posicionar. Não queriam andar como Deus queria. Não queriam largar as coisas vãs. Queridos, é como o jovem rico. Você conhece bem a história do jovem rico. Ele queria Jesus. Ele queria servir a Jesus. Ele queria ser um vaso. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino? E aí Jesus vai falar, você pode fazer isso, isso e aquilo. Você conhece a palavra, sabe os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não roubarás. Nessas coisas eu faço desde a minha mocidade. Então só te falta uma coisa. Para tu ser um vaso de honra. Para tu ser uma bênção. Para você estar posicionado. Para você agradar o pai. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Abra mão da sua vaidade. Abra mão do desejo que você tem pelas riquezas. Abra mão disso. E depois vem e me segue. E você vai herdar o reino, você vai ser um vaso de honra. O que a palavra de Deus diz? E quando ele ouve essa palavra, o seu coração se entristece. Por quê? Porque as coisas vãs, aquilo que era vão, já havia assumido na vida dele um lugar que Deus já estava fora. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe uma coisa que o homem não entende? O homem não entende, o ser humano não entende, que uma vez em que eu sou colocado por Deus na posição de vaso, eu preciso ser moldado para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Olha aqui para mim. Enquanto você não se permitir ser moldado por Deus naquilo que é necessário, a bênção, a promessa não se cumprirá. Primeiro eu sou moldado, depois a bênção é manifesta. Primeiro eu sou moldado, primeiro eu me posiciono para que a glória de Deus ela se manifeste. Romanos no capítulo de número 9. Aí mesmo em Romanos, só você virar uma página. Capítulo 9 no versículo 20. Romanos. Capítulo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 20 diz assim a palavra. Olha essa palavra, que palavra difícil, que palavra dura. Mas, ó homem, quem és tu? Quem é você que
que é Deus Réplicas? Quem você acha que é? Quem você pensa que é? Para ficar batendo boca e argumentando com Deus. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Quer dizer que agora é o vaso que fala com o oleiro, não é mais o oleiro que direciona o vaso? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Diga a glória a Deus. Ou não tem Deus o poder de quebrantar, de modelar, de preparar, de fazer como Ele quer para servir o seu propósito? Deus quer encher você da unção dEle. Você pode levantar as suas mãos e receber isso. Deus quer te encher da unção, meu querido. Deus quer te encher da glória, Deus quer manifestar a glória dele. Deus, Ele quer te encher da presença do Espírito, para que através da presença e da graça, e da presença do Espírito sobre a tua vida, o nome dEle seja glorificado aonde quer que você for. Só que entenda, para que Ele possa derramar sobre nós a unção dEle, nós não podemos ser um vaso qualquer. Nós não podemos viver a vida como a gente quer. Até quando você vai aceitar viver essa vida que você vive? Porque a sua vida só vai mudar quando você se posicionar. As coisas que você quer vencer, você só vai vencer quando você se posicionar. Ou quando Deus te quebrar, te amassar bem, te deixar um caquinho e te refazer de novo. Tem gente que diz: não, então deixa Deus me quebrar. Eu não quero nem imaginar o que Deus Ele pode fazer comigo se eu for obstinado à vontade dEle. Você quer pagar para ver? Amém, amados? Para Deus nos fazer um vaso de honra, o processo é doloroso. O processo requer muitas das vezes que a gente seja espremido, amassado, quebrado. Talvez você está aqui nessa noite buscando a Deus. Pastor, eu estou aqui porque eu preciso que Deus me dê vitória no meu casamento. Glória a Deus por isso. Deus vai te dar em nome de Jesus, amém? Pastor, eu estou aqui nessa noite porque eu preciso que Deus me dê vitória na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu preciso que Deus Ele abençoe, que Deus Ele mude a minha vida espiritual. Glória a Deus por isso. Talvez você está aqui buscando a Deus para que Ele te dê vitória. Só que eu posso dizer uma coisa para você, algo que eu já falei, mas eu vou repetir. Talvez aquilo que você tem chamado de dificuldade e luta, seja na verdade Deus já te quebrando. Talvez aquilo que você tem chamado de dificuldade e luta, talvez seja Deus já te amassando, para te levar e te fazer chegar aonde Ele quer. Deus nos leva ao extremo da escassez, muitas das vezes, para alcançarmos o extremo da plenitude. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu vou repetir. Às vezes Deus Ele nos leva ao extremo da escassez para nos levar ao extremo, para nos fazer chegar ao extremo da plenitude. Vamos pegar um exemplo simples disso? O filho pródigo. Você conhece muito bem a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele só enxergou o valor do pai quando? Quando foi que o filho pródigo deu valor ao pai? Quando foi que o filho pródigo olhou para o pai e disse: meu pai é uma bênção? Não era quando ele estava sentado na mesa comendo pão. Não era quando ele tinha dignidade. Não era quando ele tinha uma roupa bonita, quando ele tinha vestes bonitas, quando ele andava bem arrumado, não. Ele precisou chegar na lama. Ele precisou chegar no fundo do poço. Ele precisou ser desprezado pelos homens. Ele precisou desejar comer a comida que os porcos comiam. E quando ele estava lá na lama, ele se lembrou, diga glória a Deus, que ele tem um pai tremendo, que ele tem um pai amoroso, e de que na casa do pai, ele não tem falta de nada. Mas ele precisou ser quebrado para reconhecer isso. Mesma coisa Nabucodonosor.
Nabucodonosor, ele teve que ser levado ao extremo da dignidade. O camarada perdeu, ele não perdeu só o lugar entre os reis. Ele perdeu o lugar entre os reis, ele perdeu o lugar entre os homens. Ele era uma coisa, ele não era nem pessoa e nem animal. Ele era um negócio. O cara teve que ser quebrado. O cara teve que ser amassado. Mas depois que passaram-se os tempos, e ele retomou a sua forma, ele reconheceu a excelência da autoridade do Deus vivo e todo-poderoso. Agora a minha pergunta é: será que para eu reconhecer quem é Deus na minha vida, eu vou precisar disso? Será que você vai precisar perder a sua dignidade para entender que só o Senhor salva? Será que você vai precisar perder o seu lugar entre os homens, entre os reis? Será que você vai ter que perder o seu lugar entre os príncipes? Será que você vai ter que perder o seu lugar da mesa do Senhor para reconhecer que só o Senhor é Deus na tua vida? Diga comigo, quebrar. Diga bem alto, diga assim: quebrar o vaso é nos levar ao extremo. O que é quebrar o vaso? Quebrar o vaso é nos levar ao extremo. Eu não quero chegar ao extremo da dignidade, não. Eu prefiro hoje gastar a minha vida no altar, levantar as minhas mãos, adorar e reconhecer que só o Senhor é Deus na minha vida, para que ao invés de eu passar os meus dias catando os cacos da minha vida, eu venha passar os meus dias glorificando e reconhecendo que só o Senhor é Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, reconheça o Senhor na sua vida. Aleluias! Pedro amava Jesus. E tanto ele amava, que numa certa feita, Jesus havia dito, isso está lá em Marcos 14. Jesus disse assim para os discípulos: todos vocês esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor. E o que vai acontecer com as ovelhas? E as ovelhas se dispersarão. E aí você conhece a história, né? O Pedro vai chegar e vai dizer: não, comigo não. Pode todo mundo se escandalizar de ti, mas eu, estou contigo, Jesus. Estou lá, estou firme. Ainda que seja preciso, eu morro contigo, mas eu não te largo e não te nego. Você conhece a história? Diga comigo: Pedro vai negar a Jesus. E sabe o que vai acontecer quando Pedro nega Jesus? Ele vai passar pelo pior momento da sua vida. A ponto da Bíblia dizer que ele vai chorar amargamente. Como esse homem vai ser quebrado? Imagina a dor que ele estava sentindo agora. Amém, amados? Imagine, para fazer uma mulher chorar é muito fácil, mas para fazer um homem chorar, meu irmão, tem que ser algo pesado. Pedro vai chorar amargamente. E por que ele passou por isso? Por que Deus vai permitir um camarada que foi usado pelo Espírito para reconhecer que Jesus era o Filho de Deus? Um camarada que recebeu a revelação, não da carne, não do sangue, mas do próprio Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Por que Deus vai permitir que ele passasse por isso? Porque Deus é mau? Não. Deus vai permitir que ele passasse por aquilo porque Deus estava preparando o vaso para o que haveria de vir. Glória a Deus, amado. O vaso ainda não estava pronto. Deus estava quebrando Pedro. Deus estava moldando Pedro. Deus estava colocando Pedro do jeito que não o Pedro achava que estava bom, mas do jeito que ele queria. Amado, você está pronto, não é quando você acha que você está bom, você está pronto. Quando Deus olha para você e diz: agora sim. Você ouviu um glória a Deus aí?
Que tem muita gente que acha que já está pronto, já está preparado. Pastor, pode me dar um microfone que eu vou pregar. Pastor, pode deixar eu cantar que eu já estou pronto, estou preparado. Pastor, fiz seminário, fiz curso de teologia, estou sabendo tudo, estou pronto. Meu irmão, ixi, vai nessa. Você não está pronto quando você acha que está preparado. Você está pronto, meu irmão. Quando você estiver pronto, você não vai nem saber. Posso ouvir um glória a Deus aí? Sabe quando é que você está pronto? Quando você nem sabe que está pronto. Você fica dizendo, não, eu? Que é isso? Eu? É você. Você está pronto e não sabe. Quando Deus nos apronta, a gente está... Quando Deus nos apronta, a gente está pronto e não sabe. Amém, amados? Glória a Deus. Deus, Ele estava querendo derramar azeite sobre a vida do Pedro. O que Deus tinha para derramar sobre a vida dele era algo muito precioso. Assim como precioso e importante é aquilo que Deus Ele tem para derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas para isso ele precisaria ser um vaso de honra. Você entende isso? Para que Deus derramasse, para que Deus manifestasse, para que Deus fizesse aquilo que Ele queria, Pedro precisaria ser um vaso de honra. A palavra declara que dentre várias orientações, antes da assunção, Jesus ele vai dizer aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, independente de qualquer coisa. Para que eles permanecessem, obedecessem. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém. Porque eu estou subindo aos céus, mas vocês vão ficar. Porque Deus tem algo para derramar sobre os vasos. Deus tem algo tremendo para derramar sobre os vasos. Deus tem algo precioso para derramar. Mas vocês têm que obedecer, amém? Lucas capítulo 24, vamos para lá, estamos caminhando para o fim já. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Olha o que diz aqui, versículo 49. Lucas, capítulo 24, verso 49, diz assim: E eis que sobre vós envio... Isso aqui Jesus estava pertinho de subir aos céus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais... revestidos de poder. Versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então olha só o detalhe, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, e apesar de Jesus estar dizendo essas palavras, era o Pai que estava prometendo. Glória a Deus, amados. Era a promessa do Pai. E quem é o Pai, amados? O Pai é o... Quem é o Pai? É o oleiro. Jesus estava falando, mas a promessa era do oleiro. Jesus estava liberando a palavra, mas a promessa era do Pai. E ao invés de eles se obstinarem nas suas próprias teorias, ao invés de eles tirarem suas próprias conclusões, ou ao invés de eles duvidarem e tentarem fazer as coisas do seu próprio jeito, quando eles ouviram aquela palavra, é para ficar em Jerusalém, é para permanecer firme, é para estar na igreja orando, é para estar posicionado em Deus. É isso que eu preciso fazer para ser um vaso de honra. Eu preciso estar firme na promessa. Eu preciso estar congregando. É isso que eu preciso fazer para ser um vaso de honra. Eles não inventaram. Olha aqui, ó, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande alegria, com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Independente das lutas eu vou estar lá, independente das aflições eu vou estar lá, independente de eu querer ou não querer, eu vou estar lá porque eu tenho uma promessa. E se eu tenho uma promessa, eu tenho que me posicionar para que essa promessa se cumpra na minha vida. Então olha que coisa tremenda. Apesar do perigo, olha para mim aqui, não era igual hoje não, meu irmão. Hoje você sai de casa e você diz, eu vou para a igreja, normal. Mas aqui não. Ficar em Jerusalém era sinônimo de correr risco de vida. Mas apesar do perigo que eles estavam correndo, apesar da dificuldade que eles iriam enfrentar para estarem posicionados na vontade do Pai, eles não obedeceram de qualquer maneira, não. Eles obedeceram adorando. Vamos voltar para Jerusalém. E eles estavam todos os dias adorando. Diga glória a Deus. A vida está difícil, mas eu vou dando glória a Deus.
O salário não está caindo em dia, mas eu dou aleluia. A coisa está difícil, mas eu não vou murmurar não, eu vou glorificar a Deus, porque apesar de todas as dificuldades, eu tenho uma promessa. Eles estavam sendo fiéis, porque eles sabiam que havia uma promessa. Toda a vossa obra tem uma recompensa, diga glória a Deus. Para Deus derramar, a gente não pode estar rachado, a gente tem que estar legal. Para Deus derramar, para Deus fazer, para Deus operar, eu não posso estar mais ou menos, eu não posso estar meio barro, meio tijolo, eu tenho que estar do jeito, em obediência, em fidelidade, com excelência. Glória a Deus, amado. Olha a palavra profética do nosso ano. Olha aqui para mim. Quantas e quantas as vezes nós oramos e dizemos assim: Senhor, me dá vitória nessa luta. Ah, Senhor, até quando eu vou continuar passando por isso? Ah, Senhor, eu tenho orado, mas parece que o Senhor não me ouve. Queridos, o problema não é que Deus não ouviu a nossa oração. O problema é que muitas das vezes o vaso não está pronto. E o que demora não é Deus ouvir e atender, o que demora é o vaso se posicionar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deixa eu falar mais uma vez, o que demora não é Deus cumprir a promessa, o que demora é a gente entender o que precisa ser feito. Porque quando a gente entende o que a gente precisa fazer, quando a gente se posiciona do jeito que Deus quer, a gente ora e o fogo desce, é imediata a resposta e o nome do Senhor é glorificado. Não é Deus que demora a cumprir, é o homem que demora a se posicionar. Durante 50 dias, eles esperaram. Foi o tempo que Deus usou para moldar os vasos. E eles esperaram. E eles obedeceram. E eles louvaram. E o que aconteceu? Atos capítulo 1. Já estamos caminhando para o fim. Atos capítulo 1, versículo 12. Aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, e Tiago, e João, e André, e Felipe, e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago, e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Diga glória a Deus. Estavam lá perseverando, buscando a Deus. Capítulo 2, versículo 1. Está aqui o cumprimento, ó. Versículo 1, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos eles, todos os vasos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Diga glória a Deus. Deus derramou, a glória desceu, a promessa se cumpriu, e o nome do Senhor foi glorificado. Aplauda bem forte ao Senhor, meu querido. Deus vai fazer o mesmo. Nesta noite, cada um de nós que estamos aqui, como eu falei no início, cada um de nós somos vasos. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o Senhor e diga: eu sou vaso. Amém? Alguns estão só com um trincadinho. Outros estão completamente rachados. Outros precisam ser refeitos. Mas cada um de nós que estamos aqui nesta noite, somos o quê? Somos vasos nas mãos do oleiro. Amém, amados? E se nessa noite o oleiro olhar para nós, e se ele perceber que há um desejo no nosso coração de que as nossas rachaduras sejam tapadas, se o oleiro olhar para nós e ele perceber que existe em nós
o desejo de sermos usados e o desejo de nos posicionarmos na vontade dEle, Deus, Ele não só vai nos reparar, Deus, Ele não só vai nos preparar, como Deus vai nos usar. Você vai ser usado para curar pessoas. As tuas palavras serão usadas para ganhar vidas para Jesus. O teu marido vai se converter através de você. A tua esposa vai se converter através de você. Os teus filhos vão voltar para casa. O nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, eu queria tanto que o pastor falasse com o meu marido. Eu queria tanto que o obreiro fosse. Não, Deus vai usar você para que o nome dele seja glorificado na sua vida. É só você se posicionar. 2 Timóteo, para finalizar, capítulo de número 2. Segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 2. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui no versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2. Se você encontrou, diga glória a Deus. E com esta palavra a gente encerra esta mensagem nesta noite. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém... Olha essa palavra, igreja. Se alguém se purificar destas coisas, se a pessoa se quebrantar, se ela se arrepender, se ela reconhecer que está errada, se ela reconhecer que ela precisa mudar, se ela deixar sua obstinação de lado, der ouvidos à palavra e fizer a vontade de Deus, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, o que vai acontecer? Será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você vai estar preparado, meu querido. Você vai estar preparada, minha querida, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Você vai estar preparado, meu querido, você vai estar preparada, minha querida, para viver coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. De sorte, versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas. Repita comigo. Diga, de sorte que se alguém se purificar destas coisas. O que esse texto quer dizer? Que depende da minha escolha. Só depende de mim. Se eu disser para mim hoje, se eu disser para Deus hoje, olha, a partir de hoje, eu vou fazer a vontade de Deus. Não vou seguir as coisas vãs. Eu não vou me desviar, eu não vou me afastar. Eu não vou andar fora da vontade de Deus. Se alguém se purificar, se você se determinar hoje a fazer a vontade de Deus, vai acontecer aquilo que estava lá. Vai acontecer aqui, ó. Estava lá, mas já saiu. A glória a Deus aí, meu irmão. Olha aqui, ó. Você vai ser vaso para a honra, santificado, idôneo e para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Deixa eu pedir uma coisa para você. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. E se coloca de pé. Aí assim que você se colocar de pé, o que você vai fazer? Você vai dar para Jesus nesta noite a tua melhor salva de palmas. Mas vamos aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem bonito para o Senhor. Diga glória a Deus aí. Enquanto eu estava aqui, pouco antes do louvor começar, eu estava analisando a palavra de Deus, analisando essa palavra, e o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração 2 canções. Eu quero orar com você, mas antes da gente orar, eu queria louvar a Deus com você. Quantos nesta noite ouviram e receberam essa palavra aí no seu coração? Diga glória a Deus. Você entende que você não pode deixar de estar na presença do Senhor? Amém?
diante de ti, no teu altar. Pronto? Pronto para sentir e receber. E receber. Aí você vai cantar assim, ó. Além do véu. Louve. Além do véu, eu venho fluir a tua unção e transbordar. Quero pronto. Quero pronto. Se você quiser, hoje é o dia. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a liberdade e o teu poder para curar. E o teu poder para curar. Como agir? Como agir o fluir desta unção? E uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. em meio às lutas. Eu vou triunfar. Pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada. Adore ao Senhor. Não importa o que enfrentar. E uma só palavra. Uma só palavra. E uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida. Oh, meu amado, glorifica. Em meio às lutas eu vou